Fala, meus amigos do canal Compartilha Engenharia. Temos aqui mais uma questão interessante, uma análise e um cálculo que nós vamos fazer sobre a estrutura. Nós temos aqui uma viga em balanço e essa viga ela tem um pilar que está se apoiando sobre ela e também tem uma viga que também está se apoiando sobre ela na sua extremidade. Nós temos aqui então nosso diagrama de corpo livre. Nós temos aqui então uma viga engastada. Nós temos uma carga distribuída de 15 kN por metro, uma carga concentrada de 50 kN a 4 metros de distância do nosso pilar e outra carga concentrada de 25 kN distante a 9 metros do nosso pilar. Lembrando que essa carga concentrada de 50 kN é o nosso pilar, porque o nosso pilar que está se apoiando sobre essa viga, ele se comporta como uma carga concentrada, assim como a nossa viga, que está se apoiando na extremidade dessa viga em balanço. Ela também se apresenta como uma carga concentrada. Então, apresentado aqui, vamos iniciar a nossa análise e o nosso cálculo. Lembrando, pessoal, que é de fundamental importância que vocês curtam esse vídeo e se inscrevam no canal. É muito importante porque assim outras pessoas também poderão tirar e solucionar suas dúvidas em relação a este tipo de cálculo, este tipo de análise. Então, vamos nessa. Primeiro passo, nós vamos transformar a carga distribuída de 15 kN por metro em uma carga concentrada. Então, nós temos uma carga distribuída de 15 kN por metro e essa carga distribuída vai se transformar em uma carga concentrada. E essa carga distribuída, como ela é uma carga retangular, essa carga concentrada, oriunda dessa carga distribuída, ela vai agir bem no meio da nossa viga em balanço. Ok? Então, 9 metros dividido por 2, que ela vai estar agindo no meio, então a 4,5 metros. Então, vamos fazer o nosso cálculo. O cálculo é bem simples, é a nossa carga distribuída vezes o comprimento da nossa viga em balanço, o comprimento total dela. Então, nós temos 15 vezes 9 metros. Então, fazendo aqui todos os cortes, todos certinho, 15 kN por metro vezes 9 metros, corta metro com metro. Então, nós temos aqui 135 kN. É a nossa carga concentrada oriunda desse carregamento distribuído, que nesse caso é de uma alvenaria. Tudo bem? Como exemplo, é claro. Então, nós temos aqui o nosso diagrama de corpo livre. Nós vamos fazer aqui o somatório das forças verticais, que nós precisamos encontrar a nossa reação vertical, reação de apoio vertical aqui, para deixar essa estrutura em balanço em perfeito equilíbrio em relação às reações de apoio. Então vamos nessa. Nós temos aqui o somatório das forças verticais. Lembrando que para essa estrutura estar em perfeito equilíbrio, a somatória dessas forças verticais tem que ser igual a zero. Então nós temos aqui RV, que é a nossa reação vertical, menos 135 kN, que nós acabamos de encontrar, que é oriundo da nossa carga distribuída, que nós transformamos em carga concentrada, menos 50 kN, que é a nossa carga oriunda de um pilar que está se apoiado sobre essa viga, menos 25 kN, que é a carga daquela viga que está se apoiando sobre essa viga em balanço na sua extremidade. Tudo bem? Então, fazendo esse somatório dessas forças verticais, nós temos que a nossa reação vertical é 210 kN. Lembrando, pessoal, que eu vou deixar aqui no card em cima um cálculo que eu fiz de uma estrutura com uma carga triangular, uma carga distribuída retangular, distribuída triangular, que é um pouco o cálculo dessa carga distribuída triangular, ela é diferente dessa carga distribuída retangular, porque aqui nossa carga distribuída retangular, como eu falei para vocês, ela age bem no meio da nossa carga distribuída para transformar em carga concentrada, mas em carregamento triangular ela é um pouco diferente. Então estou deixando aqui nos cards em cima para vocês acompanhar como é que faz esse cálculo. Tudo bem? Então, qual é o segundo passo? Nós vamos ter que encontrar a nossa reação de momento, porque observe, essas cargas elas estão tendendo a fazer a nossa viga gerar um momento aqui para a direita, e a tendência dela é fazer essa viga girar e cair, não é mesmo? Então nós temos que ter
uma reação de momento ao contrário para que deixe essa estrutura em equilíbrio. Então nós temos que ter aqui no nosso pilar, nessa parte que está engastada, nós temos que ter uma reação de momento que contraponha a esse momento que essas cargas estão fazendo na nossa viga em balanço, ok? Então nós vamos fazer esse cálculo de reação de momento. Menos 15 kN vezes por metro, que é o nosso carregamento distribuído, vezes 9 metros, que é o comprimento do nosso carregamento distribuído, vezes 4,5. Por que 4,5? 4,5 porque essa carga distribuída, transformando em carga concentrada, ela vai agir bem no meio da nossa viga em balanço, certo? Aí nós fazemos então mais menos 50 kN vezes 4 metros. Por quê? Porque o momento em relação à nossa carga concentrada, a distância é 4 metros. Então, o momento em relação a esse ponto aqui é 50 vezes 4 metros, que é a distância até o apoio, o nosso pilar aqui, que essa viga está engastada nele, ok? Mais menos 25 kN vezes 9 metros. E aí, como falei anteriormente, nós temos aqui o 25 kN e ele está a uma distância de 9 metros do nosso apoio. Então, menos 25 vezes 9 metros. Fazendo esse cálculo, nós temos que a nossa reação de momento é 1032,5 kN vezes metro. Aqui então nós podemos colocar nosso diagrama de força cortante, fazer o nosso diagrama de força cortante. Lembrando que se você quiser saber como faz para fazer esse diagrama e também o diagrama de momento fletor no Excel, eu fiz um vídeo aqui explicando como faz para fazer esses tipos de diagramas também no Excel. Eu vou deixar o link aqui em cima nos cards, então não se esqueça depois de dar uma olhada aqui. Então nós temos aqui 210 kN, que é a nossa reação vertical, e ele vai caindo. Por que ele vai caindo? Porque nós temos o nosso carregamento distribuído de 15 kN por metro. Então a cada metro cai 15 kN do nosso carregamento distribuído. Então nós temos aqui 210 menos 15 kN por metro. Então até 4 metros nós temos 15 vezes 4 metros. Então nós temos 60 kN. Então 210 menos 60 kN, neste ponto aqui nós temos 150 kN, não é mesmo? Só que neste ponto aqui, se nós lembrarmos bem, nós temos uma carga concentrada de 50 kN, derivado do nosso pilar que está sendo apoiado nessa viga. Então 150 menos 50 kN, que é da carga concentrada do nosso pilar, cai para 100 kN. E ele continua caindo 15 kN por metro. Então 100 menos 15 kN por metro vezes 5 metros, porque daqui até o fim da nossa viga são 5 metros. Então 15 vezes 5 dá 125. Então menos 125. E nesse ponto aqui, 15 vezes 5 dá 75. Então 100 menos 75, nós temos 25. Só que nesse ponto da extremidade aqui da nossa viga, nós temos aquela carga concentrada de 25 kN oriundo da nossa viga, não é mesmo? Então nesse ponto aqui, 25 menos 25, nesse ponto aqui chegamos em zero. Agora nós vamos fazer, pessoal, o cálculo do momento fletor. Nós fizemos a reação de momento, mas nós queremos descobrir qual o valor do nosso momento fletor nesse ponto aqui, onde nós temos essa carga concentrada de 50 kN. Nesse ponto aqui, a 4 metros de distância. Então vamos fazer este cálculo. Lembrando, curtam esse vídeo e se inscrevam no canal, é muito importante, porque assim cada vez mais pessoas podem acompanhar esse tipo de vídeo conosco. Então nós fizemos aqui um corte um pouco depois da nossa carga concentrada de 50 kN, que é o nosso pilar. Então fazendo esse corte, nós temos aqui, denominamos aqui esse ponto do corte ponto S, e aqui nesse ponto nós temos então um momento,
e uma força cortante V. Então vamos fazer primeiro o somatório das nossas forças verticais, que elas têm que ser igual a zero para estar em perfeito equilíbrio. Então nós vamos fazer aqui Q vezes X mais V, que é a nossa força cortante, mais menos 25 kN. Por que negativo? Porque a nossa carga está para baixo. Quando está para baixo, é uma carga negativa. Isso tudo igual a zero. Então, o valor da nossa força cortante vai ser igual a Q vezes X menos 25 kN. Por que menos 25 kN? Porque Q vezes X é positivo, porque quando nós passamos os valores para o outro lado da igualdade, nós também trocamos o sinal. Então, menos vira mais. Então, tudo que é menos vira mais. Ok? Então, aqui nós temos o valor da nossa força cortante de Q vezes X mais 25 kN. Neste ponto aqui onde nós fizemos um corte. Eu poderia simplesmente aqui fazer uma integral que nós encontrávamos, eu poderia fazer simplesmente uma integral da nossa força cortante, que nós descobriríamos facilmente o valor do nosso momento fletor. Mas eu vou fazer isso mais de forma mais didática. Então nós temos aqui o momento fletor negativo, menos M, Q vezes X sobre 2. Por quê? Porque X sobre 2 é a distância até o nosso ponto onde nós fizemos o corte. Então nós temos menos Q vezes X X sobre 2. Também poderia colocar aqui X ao quadrado sobre 2. Também poderia ser a mesma coisa. E por que menos Q vezes X sobre 2? Porque é negativo esse momento? Porque, veja bem, quando o nosso momento está no sentido horário, que é o caso dessa carga concentrada aqui, a tendência dele é fazer um giro no sentido horário, então esse valor aqui, esse momento vai ser negativo. Então, ok? Então, menos 25 kN vezes X, que a distância X é o valor da distância até o nosso ponto do corte. Então, o valor do nosso momento nesse ponto vai ser igual a menos Q vezes X ao quadrado sobre 2 menos 25 kN vezes X. Aí você me pergunta, e por que o valor de Q era negativo e continuou negativo? O valor de 25 era negativo e continuou negativo, mesmo passando para o outro lado. Porque, analisando aqui, nós temos que esse momento aqui é negativo. Esse momento aqui é negativo. Então, vai ser menos M. Então, menos M, passando esse sinal de M para o outro lado e passando o valor de menos Q para o outro lado, fica positivo. Só que eu tenho o negativo aqui do momento. Então, mais com menos, então dá menos. Então, o momento fletor, nossa equação do nosso momento fletor é menos Q vezes X ao quadrado sobre 2, menos 25 kN vezes X. Só que nós sabemos que o comprimento do ponto da nossa carga concentrada, 50 kN no nosso pilar, até o fim da viga, são 5 metros. Por quê? Porque esse ponto aqui está a 4 metros de distância do apoio. Então, 9 menos 4 metros, 5 metros. Então, fazendo essa conta aqui, nós temos que esse momento, no ponto 4 metros de distância do apoio, vai ser 15 kN vezes
5 ao quadrado por 2 dividido por 2 menos 25 quilonewtons vezes 5 metros. Então, fazendo essa conta aqui, nós temos o valor de 312,5 quilonewtons vezes metro. Este é o valor do nosso momento fletor neste ponto a 4 metros de distância do nosso apoio. Assim nós podemos fazer aqui o nosso diagrama de momento fletor, que vai ser 1032,5 kN. É a nossa reação de momento aqui no ponto zero, no apoio. E a 4 metros de distância, como nós acabamos de calcular, é 312,5 kN vezes metro. Não se esqueçam, pessoal, de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, porque é muito importante para o nosso crescimento e também para que outras pessoas que tenham alguma dúvida sobre esse assunto também possam aprender. Eu também estou nas redes sociais, eu também estou no Instagram, então se você não me segue ainda no Instagram, me siga lá, @compartilha-engenharia, também no Instagram. E siga nos acompanhando por aqui. Um grande abraço.